Nenhum sistema de drenagem pode suportar essa pressão terrível. A. O colapso de uma geleira é impressionante e perigoso, especialmente se você estiver muito perto dela. Quando o gelo da geleira Perito Moreno se quebrou, muitos turistas ficaram fascinados por aquele cenário majestoso. A enchente transformou a Itália e a bela paisagem de Hash 39 em um desastre. Agora, a Icahn e o Hash 39 dizem qual é a estrada e qual é o rio. Inundações seguidas de deslizamentos de terra atingem a Itália após fortes chuvas. Lama e pedras caíram da cachoeira, transformando tudo em uma bagunça. Na China, um furacão violento atingiu o local, arrancando o telhado de um grande edifício, como se fosse apenas um pedaço de papel. A cena era tão assustadora que fez todos que a testemunharam tremerem. Esta ponte é um testemunho claro do poder destrutivo das enchentes. Quando a mãe natureza fica brava, não há nada que possa ser defendido. Em vez de correr rapidamente para encontrar um lugar seguro, eles levantam suas câmeras para filmar o momento. Como se desafiasse o poder da natureza, a rocha parecia cansada de sua antiga posição. Separando-se suavemente do pedaço de terra e deslizando lentamente para baixo. Como se estivessem fazendo uma viagem inevitável. Parece que uma parede gigante de água está se aproximando. Mas na realidade são apenas nuvens inofensivas. Eles não são tão assustadores quanto parecem. Uma correnteza vertiginosa e desafiadora aguarda os amantes de esportes de aventura. Você quer tentar a sorte neste jogo dramático? A natureza realmente sabe como nos pregar peças. Quando você estava prestes a sair de casa e uma tempestade começou. Neste ponto, Umbrella Zoom e Hash 39 ajudam. A natureza não hesita em destruir num piscar de olhos estruturas que levam meses, até mesmo anos para construir. Depois de testemunhar esta cena, eu entendi completamente por que os antigos consideravam os desastres naturais como a ira dos deuses. Como se os próprios deuses estivessem extravasando sua ira na Terra. Uma repentina tempestade de granizo caiu sobre a cidade. E a melhor defesa é usar um capacete resistente, se você tiver que sair.
Quando a chuva persiste por muito tempo, a ocorrência de inundações é quase inevitável e ninguém pode prever o que acontecerá a seguir. Oh, meu Deus! De repente, um buraco apareceu no meio do rio. O homem no barco deve ter ficado extremamente preocupado e silenciosamente orou a Deus pedindo ajuda. A natureza sempre tem coisas estranhas que nunca vimos. Como riachos de lama negra que rolam e fluem como um monstro de lama feroz. O sistema de drenagem do porão precisa ser verificado urgentemente. De repente, o porão virou uma mini praia. A neve geralmente é macia, mas nem sempre. Olhe para aquelas pilhas gigantes de neve caindo da montanha, como bolas de algodão, flocos. Que vista maravilhosa! Parecia um efeito de filme. Neve voando pelo chão. A avalanche nos Tatras Ocidentais deixou um cenário de devastação. Com espessas camadas de neve e gelo por toda parte. Os pequenos pinheiros foram enterrados, deixando apenas alguns galhos nus no mar de neve branca. A natureza no Roseon Glacier não impressiona apenas pela sua frieza e quietude, mas também por ações inesperadas e dramáticas como esta. À primeira vista, tudo parece normal. Mas a natureza sempre esconde presentes inesperados e difíceis de prever. A maior dor de cabeça, agora, é como atravessar a enchente sem molhar os sapatos. Se alguém tiver algum bom conselho, por favor, compartilhe comigo. As pessoas estavam na ponte observando atentamente os pedaços de gelo flutuando no rio. Quão imprudentes eles foram a pensar que esta ponte poderia suportar uma geleira tão feroz? Vamos. Corra rápido e encontre um lugar seguro. Non e hash 3090. Fiquem aí parados assistindo. Um deslizamento de terra destruiu a barragem. Começando com uma pequena rachadura e então explodindo em um fluxo torrencial. Felizmente, a água não chegou à área residencial. Mas os trabalhadores devem ter ficado extremamente confusos. Uma terrível avalanche acabou de ocorrer bem debaixo da ponte. Felizmente para os motoristas da época, conseguiram encontrar um abrigo seguro antes que o desastre acontecesse.
Estacionar perto da montanha é arriscado. Ponto. Você nunca sabe quando uma avalanche pode ocorrer. E então você e Hash 39 ficarão surpresos quando puderem, e Hash 39 apenas uma pilha gigante de neve. Imagine acordar de manhã, olhando pela janela e vendo seu amado bairro, de repente transformada em praia. Mas ele e o Hash 39 são tudo lava. Ponto. Um dia quente e inesquecível no Havaí, onde Iwan saiu de casa num piscar de olhos. Ponto. Enquanto a avalanche fugia, em pânico do fluxo de lava em chamas. Em Sakur, as pessoas enfrentavam sua quarta avalanche consecutiva. Um total de 7 avalanches atingiram essas terras. É difícil imaginar as terríveis consequências que eles deixaram para trás. Oh meu Deus! Ele assumiu muitos riscos ao filmar essa cena impressionante. Este é o resultado de uma terrível enchente na Nova Inglaterra. Chuvas torrenciais fizeram com que a ponte desabasse. Era uma farsa natural. Essas imagens vão fazer você estremecer. Em poucos minutos, um deslizamento de terra fez com que metade da montanha desabasse, transformando-a em uma obra de arte natural que ninguém quer pisar. Seria incrível se alguém dissesse que esta ponte gigante seria destruída. A natureza realmente sabe surpreender. Esta imagem foi registrada por um morador da Itália, mostrando uma forte tempestade de vento fazendo com que árvores caíssem como se estivessem jogando uma partida gigante de dominó. Fuad sempre tem o talento de surpreender como um grande mágico. E ele e o Hash 39, é difícil encontrar uma maneira de interromper o fluxo. Talvez seja melhor colocar uma placa de entrada proibida. Ele e o Hash 39 dizem que tudo ficará bem. Durante meus 30 anos de vida, eu e Hash 39 nunca vimos uma tempestade de granizo tão grande como essa. Pedras do tamanho de bolas de golfe caíram. Parecia que Deus estava jogando boliche. Depois de passar um ano inteiro economizando para viajar, apenas para se ver diante de uma tempestade de areia gigante, o que você fará? Vire-se e corra como em um filme de ação, ou corra corajosamente como um herói. A tempestade de areia atingiu a cidade. Dawn e Hash 39T. Esqueçam de levar óculos escuros e máscara porque a tempestade de areia não só turva sua visão como também danifica sua pele. Esta cena no céu foi registrada por pessoas e parecia um prenúncio de um desastre iminente. Esta cena no céu foi registrada por pessoas e parecia um prenúncio de um desastre sem esperar iminente. Muito, chegou a grande chuva de granizo. Ei, pedras do tamanho de ovos de galinha caíram do céu. Eu e Hash 39 temos certeza que esse ataque deixará uma grande marca. Dawn e Hash 39T subestimam o poder do vento e posso entender como você se sente agora. É difícil imaginar a magnitude desse deslizamento de terra.
Mantenha-se afastado. Porque esta é uma área muito perigosa. Ponto. A natureza sempre tem um talento para criar efeitos especiais como em filmes de sucesso. Ponto em filmes. Uau! As casas perto das montanhas estão definitivamente animadas com esse momento. Tive que tirar algumas fotos rapidamente para postar no Instagram imediatamente. Ponto. Oh meu Deus! Esses dois garotos estão usando todas as suas forças para enfrentar a tempestade. Quem será o vencedor? Ele e o Hash 39 são como uma luta entre humanos e a tempestade. Ponto. A escalada é um esporte ideal para relaxar. Ponto. Mas quando a mãe natureza fica brava, imediatamente se torna uma maratona espetacular. Ponto. Viajar estando sempre alerta é como sair em uma caça ao tesouro. Ponto. Porque a natureza tem o talento de criar surpresas a qualquer momento. O oceano é onde os marinheiros devem competir com sua coragem. Quando eles têm que enfrentar tempestades marítimas inesperadas como esta, uma bruxa deve ter visitado este lugar e congelado a área mais alta. Nítido. Este lugar agora parece saído de um conto de fadas. Onde tudo brilha no gelo, como no mundo da Rainha do Gelo. Esse cara é definitivamente a pessoa mais sortuda hoje. A cena parecia saída de um filme de ação. E ele era o personagem principal. Obviamente Deus o abençoou naquele momento. O chão tremeu, pedras gigantes caíram do céu. E olha! Em vez de correr para se proteger, eles ficaram ali parados, como se esperassem outra ação. É evidente que os arquitetos não previram o poder da mãe natureza. Porque em apenas uma fração de segundo, ele atravessou o teto como uma fina folha de papel. Você consegue imaginar a velocidade do vento? Basta! Um vento forte para derrubar uma árvore é difícil acreditar que um pequeno tremor na fronteira entre a China e o Quirguistão pode causar mais de 4.000 tremores e uma série de terremotos poderosos. Que efeito aterrorizante da natureza! E os japoneses parecem estar muito familiarizados com esses terremotos. Os terremotos aqui não são diferentes da vida cotidiana. As ondas gigantes são suficientes para te esmagar, e claro, ninguém tem coragem de surfar nessa época. Mas os visitantes definitivamente não perderão a rara oportunidade de admirar esta visão majestosa.
Em uma vila no distrito de Nagar, algo que parecia improvável aconteceu. Uma avalanche atingiu e bloqueou a estrada. Às vezes, buracos subterrâneos e inundações se combinam para criar crateras que fazem você dizer, uau! Mas aconselho você a manter distância. Olho para essa cena e penso em que tipo de trabalho devo fazer. Neste momento é melhor ficar em casa. Porque caso contrário você pode se tornar o personagem principal no jogo da natureza. E este é o oponente da tempestade. Depois dessa tempestade, o proprietário terá que gastar muito dinheiro em reparos. Esta não é uma cena de um filme de ação, mas algo real que aconteceu na Holanda. O robusto estádio não consegue escapar da fúria da tempestade de Unos. Quão rápida uma rajada de vento precisa ser para derrubar uma pequena roda gigante que pesa cerca de 440 mil libras? É difícil imaginar a crueldade que a natureza pode trazer. As pessoas se sentem assustadas como se estivessem diante de um monstro gigante em um filme de terror. Olha, até a ponte de ferro tem que se render a essa correnteza feroz. Parece que ele e Hash 39 estão levantando a mão pedindo ajuda. Que pena. Afaste-se e não toque no tronco da árvore por curiosidade. Você e Hash 39 vão se machucar. Você e Hash 39 Wave provavelmente nunca viram um tsunami de neve tão épico quanto esse. As pessoas aqui parecem estar perdidas em um mundo de fadas. Mesmo que ele e o Hash 39 estejam cobertos de neve, todos estão felizes. Certamente apenas os moradores do Azerbaijão não estão surpresos com esta cena. O vulcão de Lama Lakbatan, Dateno. Você já testemunhou. Até mesmo este carro foi torturado impiedosamente, como se tivesse ofendido acidentalmente o deus de Emael. Desastres naturais. Olhando para esta cena, você e Hash 39 vão querer ir para casa imediatamente. Hoje é provavelmente o pior dia na história da China e do Hash 39.9. Arranha-céus majestosos. Afundando, pouco a pouco, nas enchentes. Esta terrível enchente forçou mais de 100 mil pessoas Símbolos de desenvolvimento e prosperidade estão lentamente.
Por favor, Deus proteja essas pobres pessoas. Ponto. Veja o que o Super Tufão Game fez com as Filipinas. Transformou a rodovia em uma... O que fez as pessoas pensarem em trocar seus carros por veleiros. Ah não, o cachorro está com dificuldade para encontrar o caminho para a zona segura. Alguém pode, por favor, vir ajudar esse pobre cachorrinho? Esta é a melhor maneira de evitar atrasos para o trabalho. A Super Tempestade Game é um monstro aterrorizante, uma fúria da natureza com um poder inimaginável. Ela demonstrou sua terrível devastação quando um monstro gigante invadiu o mundo. Diante da terrível devastação do Super Tufão Game, bombeiros na linha de frente realizaram esforços de resgate contínuos em condições extremamente adversas. A dedicação e os esforços dos bombeiros não só salvam muitas vidas, mas também são uma grande fonte de encorajamento para os afetados. Até as ruas da moda sucumbiram ao poder da tempestade. Mas os afetados... Meu Deus, aquele trovão não só me acordou do sono, como também me acordou. Nossa maçã. A enchente destruiu a ponte em um instante, como um impacto devastador da natureza. Ele está tentando mostrar aos humanos o quão assustador ele é. A ponte na cidade de Sanglu, província de Shanxi, desabou devido às fortes chuvas. Chuvas e inundações repentinas. Os fragmentos da ponte agora estão espalhados, refletindo a destruição e o desamparo humano. Diante da natureza no Hash 39 está a ira, tristeza e perda tomaram conta desta cidade. Lamentável. A natureza é cruel. Os humanos são tão pequenos comparados ao poder da natureza que suas vidas estão sempre ameaçadas. Este é um lembrete profundo da necessidade de respeitar e estar em harmonia com a natureza. Vídeo de drone revela inundação na cidade de Yuntai. Mais grave que o desastre de 1998, surpreendendo a todos. Às 9 do dia 11 de julho, a cidade de Aden registrou chuva. O recorde foi de 8,22 polegadas. Yuntai não ficou muito atrás. O terrível poder da natureza nos faz ter medo de clamar por paz para todos. Sem parar por aí, em 11 de julho, chuvas intensas e prolongadas causaram graves inundações. Em Taitan e Shanxi. Inundações torrenciais. Xinjiang, China, Taiwan. Nunca subestime o poder da mãe natureza. Uma ponte centenária foi destruída em um instante por enchentes. Em apenas alguns segundos, a obra arquitetônica histórica desapareceu. Cuidado, pessoal, e cortem os olhos do 39. As chuvas prolongadas e as inundações não só causam inundações, mas também são a principal causa de deslizamentos de terra. Desastres geológicos como deslizamentos de terra e quedas de rochas estão aumentando e causando consequências imprevisíveis. Meu Deus, metade das montanhas rochosas desapareceu completamente. Foi incrível ver a majestade da natureza furiosamente irada. Um enorme bloco de rocha, aparentemente eterno, foi arrastado num piscar de olhos. O poder e a destruição da natureza deixam todos que os testemunham em choque e medo. Uau, as imagens do mau tempo da França, filmadas no Vale do Centreno. Capture o grave deslizamento de terra da estrada. A cena foi realmente explosiva e cheia de emoção ao ver a estrada sólida sendo quebrado e engolido pela natureza. A destruição implacável da mãe natureza deixou marcas indeléveis. Meu Deus, a cena dos deslizamentos de terra nas montanhas de Taiwan é assustadora. Olhando as pedras caindo como uma cachoeira. Todos estão assustados e preocupados com a segurança das pessoas aqui. Espero que todos estejam bem e sem perigo.
Uma rua perto de Ventura Beach, Califórnia, foi inundado com água do oceano quando grandes ondas quebraram contra a costa, quebrando o paredão. O oceano revolto varreu tudo em seu caminho. Imagens de água do mar inundando as ruas, casas e estradas, deixando para trás cenas de caos e destruição. Não só em terra, mas também no mar sempre há surpresas escondidas. Esta é a imagem de um navio enfrentando uma tempestade no meio do oceano. Talvez o marinheiro que controlava este navio? Eu não estava familiarizado com essa cena pesada. O mar não é lugar para os fracos. O poder e a ferocidade da natureza exigem coragem por aqueles que enfrentam esse difícil desafio. Em contraste com desastres e processos judiciais, há belas imagens do fundo do oceano, capturado por um mergulhador profissional. As imagens mostram um submarino abandonado no fundo do mar. A cena é impressionante e vívida. Olhando para essas imagens eu entendo por que o oceano é considerado um mundo mágico e colorido. Um lugar que contém uma beleza misteriosa que só podemos ver de longe. Pôr do sol na ilha Nanau. O mar é como uma pintura que cativa as pessoas e agita os corações. A luz brilhante do sol poente tingia o horizonte de vermelho. Refletindo o mar brilhante, como se o mundo inteiro estivesse banhado por uma luz vermelho-alaranjada. Toda vez que o crepúsculo cai, essa cena deixa as pessoas atordoadas. Você sabe por que as baleias jubarte gostam de pular para fora da água? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. Se você não gostar, clique em curtir. Oh meu Deus! É impossível não ficar fascinado pela flexibilidade de cada curva da onda, junto com sofisticação e compostura, em cada um dos movimentos desse garoto e do Hash 39.1, verdadeiramente profissional. De volta à terra firme, imagens foram capturadas na Louisiana enquanto a tempestade atingia o local. Tudo pode desaparecer a qualquer momento. Olhando para um homem correndo, pensei que ele estivesse procurando o pedaço que voou. Espero que ninguém se machuque. Imagem capturada por um drone em 1º de julho de 2024. O furacão Barril causou danos severos em Caraco, Granada. Talvez esse cara tenha tentado fazer um vídeo durante a tempestade como lembrança. Mas infelizmente seu cachorro não aceitou. E Hash 39 pareceu aprovar. Isso. E Hash 39. Provavelmente são fogos de artifício durante a temporada de enchentes. O que você acha desse fenômeno? Temporada de enchentes. Os incêndios florestais são um testemunho claro da grandeza e do horror da natureza. Um incêndio violento pode queimar milhares de hectares de floresta em apenas algumas horas, transformando tudo em cinzas. O poder destrutivo da natureza nos lembra da importância de proteger o meio ambiente. E prepare-se para desastres. Aproximadamente às 15 do dia 18 de fevereiro de 2024, um incêndio florestal irrompeu em Gizo devido aos fortes ventos e à intensidade inicial do incêndio. O fogo se espalhou rapidamente formando duas linhas de fogo no leste-oeste e no norte e sul. Causando grande perigo e danos materiais às pessoas. Oficiais e soldados do Gizo não são corpos policiais. Eles foram para a frente de batalha resgatando dia e noite. Amém, Senhor. Por favor, ajude as pessoas e os animais aqui. Durante este momento difícil, oramos fervorosamente pela segurança de todos. Esperamos que a ajuda chegue a tempo. Que Ele te abençoe e te proteja nesse desafio. Incêndios florestais reduzem a aderência do solo. Tornando-o suscetível a deslizamentos de terra quando exposto a chuvas fortes.
Como aviso, este é um tipo de deslizamento natural. O que faz com que os pedestres se preocupem constantemente com sua segurança. Destaques da instabilidade do solo após incêndios florestais. A importância do manejo florestal. E a prevenção de incêndios florestais para proteger o meio ambiente e nossa segurança no futuro. Incrível, uma grande montanha caiu. Criando uma cena macabra com poeira e sujeira. Mas felizmente ninguém se feriu. Momentos como esses nos lembram da fragilidade da vida. E a importância de nos prepararmos e nos protegermos contra desastres naturais. Se você tiver oportunidade, experimente uma vez na vida. Veja a beleza mágica da aurora boreal. É definitivamente uma experiência verdadeiramente inesquecível. As luzes brilhantes e as cores mágicas do céu noturno. Vai cativar as pessoas e agitar os corações dos 39. Esses momentos não são apenas bonitos de se ver, mas elas também trazem uma sensação mágica. Como entrar em outro mundo onde a natureza dá o seu melhor. Vivenciando uma jornada em regiões polares onde a noite é adornada com faixas mágicas de luz colorida. Meus amigos e eu fomos a eventos vulcânicos. Onde podemos sentir a imensidão do universo. Fim da natureza. Em contraste com a quietude e a vastidão do seu céu, há o poder feroz do vulcão, em erupção. Os vulcões se erguem como gigantes e contêm uma enorme fonte de energia. Quando elas entram em erupção. Libere lava derretida e cinzas no ar. Criando cenas majestosas, mas também perigosas. Uau! Você vê alguma coisa? O Parque Nacional de Yellowstone é realmente uma bela maravilha natural. É o mundo e Hash 39 como o primeiro parque nacional e o maior parque do mundo. Foi fundada em 1872. E está localizado na encruzilhada dos 3 estados americanos de Montana. Wyoming e Idaho. Esta é uma das maiores crateras do mundo e tem a paisagem mais linda e cativante da face da Terra. E possui um ecossistema original rico em vitalidade, inúmeras fontes termais e lagos coloridos. Conhecido como o paraíso mágico mais único da Terra. Uau! Uma gigantesca plataforma de petróleo se mantém firme no meio do vasto oceano, apesar das ondas fortes. Esta imagem simboliza a força e a capacidade do homem e do Hash 39 de conquistar a natureza. Ao contrário da imagem tempestuosa. A plataforma à noite é uma visão extremamente impressionante e majestosa. A luz brilhante da plataforma parecia atravessar a noite escura. Criando uma cena mágica e brilhante.
Uau! É um hash 39. E cardinal, é incrível 39. Que existam duas cores de mar neste mundo. Este é certamente um fenômeno interessante para o público. Ponto. O azul escuro representa a profundidade e o mistério do oceano. Ponto. Enquanto o verde claro lembra a superfície e a lama no fundo. Ponto. Essas duas correntes de água correm silenciosamente paralelas, como se houvesse um muro invisível separando-os. Ponto. Criando um cenário natural mágico e impressionante. O seguinte é um lugar somente para aventureiros experientes. São pessoas com grandes habilidades. E ver como eles controlam o tabuleiro. Eu também quero vir aqui e experimentar esse esporte. E você? Deixe seus pensamentos abaixo na seção de comentários e compartilhe suas opiniões sobre essas performances dramáticas. Imagens registradas por pessoas mostram heróis silenciosos. Eles sempre correm para lugares perigosos quando outros tentam escapar. Eles são guerreiros verdadeiramente corajosos. Junte-se a nós para reescrever o número 9 nos comentários, para agradecer a esses heróis e prestar homenagem aos seus sacrifícios. Próximo ponto. Junte-se a nós para explorar a Islândia. Este país oferece experiências naturais mágicas e únicas. Prepare-se para admirar a paisagem impressionante. Descubra as maravilhas aqui. Islândia, onde chuva faça as pessoas quererem paisagens infinitas. Durante nossa viagem à Groenlândia, passamos por esta terra maravilhosa. Esta é apenas uma pequena amostra para sua próxima viagem a esta ilha mágica. A Islândia é realmente um destino imperdível. Aqueles apaixonados por explorar e vivenciar a natureza. Uau! Você consegue ver? O Lago Monongur é realmente uma bela maravilha natural. Cores vibrantes e águas azuis cristalinas fazem deste lugar um destino imperdível. Venha desfrutar da beleza mágica do Lago Monongur. Onde cada momento é uma experiência maravilhosa e emocionante. A falha da barragem do Lago Dantene na província de Yunnan. Causou um desastre natural em grande escala, inundando muitas áreas do país. Toneladas de água cobriram a China, danificando dezenas de milhares de casas, destruindo estradas e pontes e forçando centenas de milhares de moradores a evacuar dezenas de milhares de casas. A água corrente carregando lama e terra era como um monstro feroz. Engolindo tudo em seu caminho. As casas onde moravam as pessoas do hash 39 desabaram de repente diante de seus olhos. As estradas agora estão cobertas apenas de detritos e lama. Esta cena de destruição é aterrorizante e de partir o coração. Outras áreas na Polônia estão enfrentando graves inundações devido às chuvas fortes e contínuas. A água subiu rapidamente, inundando ruas e casas. As pessoas foram forçadas a evacuar, abandonar suas casas e propriedades. E muitas estradas e pontes ficaram intransitáveis. A terrível enchente repentina em Pequim fez com que bancos transbordassem e pontes desabassem. Águas incríveis subiram e fluíram rapidamente, destruindo tudo em seu caminho. Pontes são um símbolo de estabilidade. Mas eles não conseguem superar o terrível poder das enchentes. Agora restam apenas ruínas, destruídas pela forte pressão da natureza. Essa cena realmente nos faz sentir sobrecarregados e impotentes diante de uma destruição incontrolável.
devastador desastre natural destruiu muitas casas, e agora continua causando dor ao destruir a ponte. Ento. Que assustador! Quando a ponte desabou, destroços caíram na água que corria rapidamente. Demonstrando a devastação imprevisível dos desastres naturais. As enchentes na China são realmente horríveis e devastadoras. Submergindo cidades e vilas inteiras. A forte correnteza varreu casas e propriedades. As pessoas estavam lutando para encontrar abrigo seguro nessa situação difícil. Enchentes desciam das montanhas, varrendo tudo em seu caminho sem piedade. Ele Hash 39 é tão assustador. Não. Os pequenos riachos normalmente pacíficos agora se transformaram em um desastre natural. As enchentes caíam em cascatas violentas, rolando como monstros incontroláveis. A Polônia está enfrentando tempestades catastróficas e granizo, deixando toda a região desolada e cheia de tragédias. As pedras de granizo eram do tamanho de punhos, enquanto ventos tempestuosos derrubavam árvores e paralisavam o trânsito. Um poderoso tufão com ventos fortes atingiu a China, causando destruição generalizada. Área. Que terrível! Os ventos tempestuosos varreram tudo, criando um cenário de caos e destruição. Todos estavam assustados, incapazes de acreditar que a tempestade poderia causar tal nível de destruição. Ele varreu a província de Yunnan, deixando destruição e pânico entre a população local. A cena era assustadora, como se a natureza estivesse furiosa, despejando sua fúria sobre esta terra. Nuvens escuras giravam no céu. Oh, não! Este é realmente um tornado louco. Rebels. Este incidente fez com que as pessoas enfrentassem dificuldades, pois as fortes chuvas continuaram a causar muitas dificuldades. O granizo caiu tão forte que parecia neve branca cobrindo a superfície da estrada. Foi incrível. A cena é como uma imagem de destruição natural, que aterroriza e preocupa as pessoas sobre o futuro desta terra. Em 9 de maio, o México sofreu um terrível desastre. Um forte terremoto de 7,7 na escala Richter causou uma destruição terrível e espalhou pânico extremo no coração das pessoas. Vamos rezar por eles, esperando que todas as coisas boas cheguem até eles em breve neste momento difícil.
O terremoto sacudiu o solo violentamente, espalhando terror por toda parte. Como uma cena de um filme de terror encenada por um diretor talentoso. Tornou a vida das pessoas no Hash 39 mais caótica do que nunca. Ou você sabe o que é esse fenômeno? Deixe um comentário abaixo para que possamos explorar e discutir juntos. De repente o ar ficou viciado e sufocante quando o Monte Etna entrou em erupção. Moradores locais e turistas tiveram que evacuar com urgência, deixando para trás suas casas e abrigos temporários. Enfrentando os terríveis perigos desta terrível erupção. Que vista incrível. Rios de lava vermelha corriam por cima da cerca de ferro. Como criaturas monstruosas tentando queimar tudo em seu caminho. O calor emitido pelo fluxo de lava faz as pessoas tremer.